Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Você pode conferir nosso programa também nas redes sociais, pelo Facebook, Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, ou também o nosso site está sempre à sua disposição, oncologiasorocaba.com.br. O programa também pode ser visto pelo YouTube, procure por Painel Saúde, que você confere várias edições do nosso programa com diversos temas. O programa dessa semana recebe com muito prazer a doutora Lisa Risse. O tema é leucemia e transplante de medula. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, participe do programa conosco pelo e-mail que está aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Doutora Lisa, boa noite. Bem-vinda novamente ao Painel Saúde. Boa noite, Fábio. Como vai? Tudo bem? Bem, que bom recebê-la novamente. Que bom. Sabe que sua presença é sempre muito bem-vinda? Que bom. E as pessoas comentam muito com a gente depois nas ruas, né, sobre a entrevista, sobre o assunto, né? Teve uma outra oportunidade que você esteve aqui no Painel Saúde conversando com a gente sobre anemias, um programa que foi muito, né, comentado. A produção do programa recebeu diversos e-mails de pessoas comentando e querendo fazer perguntas sobre esse assunto. Que bom, Fábio. Eu fico muito satisfeita que nossos programas estejam agradando aos telespectadores e que a gente possa estar levando informações interessantes a todos eles. E é esse justamente, a gente sempre frisa aqui no Painel Saúde que é esse o nosso objetivo, é passar para o telespectador, para você que acompanha a gente sempre, informação com prestação de serviço, porque quando a gente fala, doutora Lisa, em oncologia, a palavra câncer, ela ainda, né, mesmo com tanta informação, né, das mídias, dos meios de comunicação em geral, ainda causa muito espanto e tem pessoas que têm um certo pavor, né, dessa palavra por ter algum conhecido, amigo, parente que já passou por um diagnóstico assim. Então, o Painel Saúde, né, vem justamente, semanalmente às terças-feiras, levar para o telespectador de Sorocaba esse tipo de serviço e é sempre muito importante a gente ter conhecimento, né, de tudo isso, de como um diagnóstico pode ser trabalhado, tratado, né, e com o objetivo de alcançar a cura, né? Com certeza. Eu acho que numa linguagem para o leigo, né, não é um programa voltado, né, para nada científico, né, é realmente para orientar a população quanto aos sintomas, quando procurar um médico, quando deve ficar alerta ou preocupado, não é? Eu acho que é um programa que está valendo muito a pena realmente e as pessoas têm dado realmente esse retorno, esse feedback para a gente. Doutora, falando, né, dentro desse tema, leucemia e transplante de medula, para a gente começar com a leucemia. A leucemia, ela é uma doença que ela pode atingir qualquer pessoa, ela tem uma causa do aparecimento? Então, a leucemia nada mais é do que uma doença maligna do sangue, né? É um câncer que se inicia na medula óssea, né, Fábio? E quando a gente fala em leucemia, a gente tem que ter em mente que existem muitos tipos de leucemias, né? Eu sempre falo isso para os pacientes. Tem um tipo de leucemia que é a leucemia aguda, tem outro tipo que é a leucemia crônica e dentro desses grupos a gente tem que estabelecer qual é o tipo de célula envolvida nessa doença. Então, se é mieloide ou linfóide, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai determinar o tratamento dessa pessoa e vai determinar também se essa pessoa tem um maior ou menor índice, né, de cura, como que vai ser o tratamento, como essa pessoa pode ter efeitos colaterais. Então, por exemplo, o tratamento de uma leucemia aguda é muito diferente de uma leucemia crônica. Né? Então, um efeito colateral que é muito comum no tratamento da leucemia aguda, que é a queda de cabelo, na leucemia crônica já é menos frequente. Né? Normalmente, os pacientes com uma leucemia mieloide crônica, hoje em dia, vivem muito bem tomando comprimidos. Né? Não precisa fazer nenhuma quimioterapia infusional. Ambas, dentro dessa classificação, né, ambas são curáveis? Todas as leucemias agudas, Fábio, elas são curáveis, né? Por exemplo, você me perguntou da faixa etária, né? A leucemia linfóide aguda é uma doença que acomete principalmente crianças,
né? A gente sabe A partir de que idade? Qualquer idade. Mas principalmente crianças entre 2 e 5 anos são as mais acometidas pela leucemia linfóide aguda. E a chance de cura só com quimioterapia gira em torno de 80%. Né? Então, é uma doença muito grave, que se instala de uma maneira muito rápida, mas que, por outro lado, tem uma chance de cura muito grande, né? Só com quimioterapia. Né? Não estou falando de transplante. Já as leucemias crônicas, leucemia linfóide crônica, mieloide crônica, a gente não fala em cura, a gente fala em controle da doença. Né? Então, hoje em dia são doenças, realmente leva o nome de crônica porque realmente a gente trata como se fosse um diabetes, um hipertenso, né? Por quê? Porque a gente consegue um controle da doença, mas a gente não fala em cura da doença. Né? A cura somente vai ser conseguida através do transplante de medula óssea. Que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, Isso. No segundo bloco. A leucemia, doutora, ela dá sintomas? Quais são os sinais que a pessoa percebe que algo está errado? Né? Tem os sintomas específicos? Tem. Na verdade, os sintomas decorrentes da leucemia, eles envolvem uma menor produção das células sadias na medula óssea. Então, a leucemia nada mais é do que um câncer que vai invadindo a medula óssea, né, que é a fábrica do sangue, e por essa invasão, os elementos normais do sangue não são produzidos. E quais são os elementos normais do sangue? Os glóbulos vermelhos, que são os responsáveis pela oxigenação dos tecidos. Então, se eu tenho poucos glóbulos vermelhos, eu vou ter a anemia, então o paciente vai sentir o quê? Fraqueza, cansaço, indisposição. O paciente também vai ter um menor número de glóbulos brancos funcionantes, né? Então, os glóbulos brancos são aqueles que fazem a defesa do nosso corpo. Que é quando a gente fala que baixou a resistência. Isso. Então, muitas infecções. Infecções que a gente provavelmente não teria. O indivíduo que está com a resistência baixa por conta desses glóbulos brancos baixos, não funcionantes, ele fica muito doente, então ele começa a ter febre, uma febre inexplicável, né? E por fim, as plaquetas também. O terceiro elemento, né, a terceira célula aí do sangue que vai estar num número reduzido, a plaqueta é responsável pela coagulação. Então, o que esse indivíduo vai apresentar? Sangramentos. Então, seja na pele, por manchas roxas pelo corpo, ou petequias, que são as pintinhas vermelhas, né, que indica sangramento. Sangramento de mucosas, seja pela gengiva, pelo nariz, por qualquer lugar você pode ter um sangramento pelo baixo número de plaquetas. Então, esses são os sintomas principais, Fábio. Né, a fraqueza, o cansaço, a febre, o sangramento. São sinais muito perceptíveis, né? São. Nas leucemias agudas, eles se instalam de uma maneira mais rápida, né? Nas leucemias crônicas já vem de uma maneira mais insidiosa, podendo durar até meses. E um sintoma que é muito frequente nas leucemias em crianças, Fábio, é a dor óssea, tá? Porque a medula está dentro é o tutano do osso, né? Está dentro do osso. Então a criança se queixa muito de dor óssea, às vezes não quer andar, às vezes começa a mancar e a mãe leva ao pediatra por conta da dor óssea. Muito frequente. E essa dor sempre nos pés? Não necessariamente. Não, pode dar em outra parte do corpo. Pode ser uma dor óssea na região do quadril, normalmente em locais onde a medula é bastante funcionante. E na criança, quase todos os ossos, realmente a medula é muito funcionante, né? Então a dor óssea pode se instalar em qualquer região do corpo. Doutora, dá pra gente falar em fatores de risco, desenvolvimento aí da leucemia com fatores de risco? Existem alguns fatores ambientais e até genéticos que podem sim estar envolvidos em alguns tipos de leucemia, não em todas, né, Fábio? A principal é a radiação ionizante, né? Então, os indivíduos sobreviventes da bomba atômica, o número de pacientes com leucemia foi muito grande. Né? Então, começou a se pesquisar o efeito da radiação, né, nessas pessoas. E hoje em dia a gente sabe que as pessoas que estão mais
predispostas aí a ter uma doença oncológica, seja leucemia, um linfoma, são pessoas que trabalham muito perto, né, de raio-x, tomografia, de radiação de uma forma geral. Tem mais esse contato, sim. Né? Substâncias químicas também, como o benzeno, né? Então, algumas indústrias usam muito o benzeno como substância, né, de matéria-prima mesmo. Então, alguns trabalhadores que entram em contato direto com essa substância também têm uma chance maior de ter doenças oncológicas ou oncohematológicas. E algumas síndromes, a gente sabe que, por exemplo, a síndrome de Down é um fator de risco para leucemias. Né? Os pacientes com síndrome de Down têm um maior número de incidência de leucemias. Estão mais predispostos a desenvolver a doença? Sim. Existem outras síndromes né, ligadas a algumas anemias, aí, por exemplo, a anemia de Fanconi também está ligado bastante ao desenvolvimento de leucemias. Existem outras síndromes, mas o Down a gente vê uma incidência grande de leucemias agudas. Aí o pai, a mãe, o familiar, ele é orientado a isso? Né, a gente sempre orienta mais ou menos, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa também, né, Fábio? Então, a grande maioria dos pacientes já tratados, a gente não conseguiu estabelecer, né, um fator causal realmente. Foram pessoas realmente super saudáveis, que não tinham nenhum fator de risco aí e que desenvolveram a leucemia, seja crônica ou a aguda, né? Aguda. Nenhum fator de risco envolvendo aquela pessoa ou aquela família, tá? Tá certo. O programa Painel Saúde dessa semana traz o tema leucemia e transplante de medula. A gente conversa com a doutora Lisa Risse, ela é hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição e a sua opinião é muito importante para toda a nossa equipe. Está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. A gente vai para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais Painel Saúde. Até já! Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que essa semana fala sobre leucemia e transplante de medula. Participa do programa conosco, ela que está de volta ao Painel Saúde, doutora Lisa Risse, ela é hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, doutor Gilson Delgado. Por falar em Instituto, você pode conferir o Painel Saúde também nas redes sociais, no Facebook, digite Instituto de Oncologia de Sorocaba, doutor Gilson Delgado. Curta a nossa página, veja os programas, o corpo clínico, enfim, está à sua disposição e também pelo YouTube nosso programa está lá como Painel Saúde. E o site do Instituto de Oncologia é oncologiasorocaba.com.br. O Instituto de Oncologia de Sorocaba é referência na cidade e também na região. No site você tem todo o corpo clínico, artigos relacionados à área da oncologia, vale a pena você conferir tudo isso. Doutora Lisa, quando a gente fala sobre transplante, leucemia e transplante de medula, quando que no diagnóstico da leucemia o paciente precisa do transplante? Então, o transplante, ele vai ser indicado, Fábio, em algumas... ele tem algumas indicações precisas. Nem todo paciente vai precisar do transplante para ser curado, tá? Principalmente nos pacientes que recidivam, ou seja, a doença volta, né? Então a gente sabe que esse é um tipo de doença mais agressiva e que vai necessitar de um transplante.
Alguns tipos de leucemia mieloide aguda, a gente sabe que tem um pior prognóstico ou um prognóstico não tão bom, dependendo de algumas alterações genéticas mesmo, que a gente faz no diagnóstico. Então, a gente já faz a quimioterapia, o paciente entra em remissão e a gente já indica o transplante também. É muito importante que a gente saiba, Fábio, a diferença dos tipos de transplante, né? O transplante autólogo e o transplante alogênico. O transplante autólogo é aquele que é feito do paciente para ele mesmo e o alogênico é de uma outra pessoa, seja um irmão, que a gente fala de transplante aparentado, né? E de uma outra pessoa, que é o não aparentado. Então, existem essas modalidades de transplante, cada um é muito bem indicado para cada tipo de doença, para cada tipo de leucemia, e dentro das leucemias, dependendo do fator de prognóstico, se é uma recidiva ou não, tá? Então, isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa leiga acha que o transplante é curativo para todos os tipos de leucemia. Não, não é bem assim. E existem algumas outras doenças oncohematológicas que também são tratadas pelo transplante, né? Os linfomas recidivados, né? Alguns outros tipos de linfoma a gente também acaba indicando o transplante autólogo numa primeira remissão. O mieloma múltiplo também o transplante autólogo. E o transplante alogênico realmente para doenças mais agressivas, como por exemplo a leucemia aguda, a anemia plásica. Doutora, como é que a gente pode saber se o paciente ele pode doar para ele mesmo, nesse caso autólogo, ou se um irmão pode ser compatível? Para você fazer a doação de medula, você precisa procurar um banco de sangue da sua cidade, Fábio. Qualquer um pode ser um doador de medula. Para doar medula, num primeiro momento, você só vai colher um pouco do sangue. É como se fosse uma coleta de sangue comum, 10 ml, um vidrinho de sangue. Isso é necessário para descobrir se há compatibilidade ou não? Isso, exatamente. Você vai fazer alguns testes que não envolvem somente a tipagem sanguínea. Alguns pacientes acham, né, e os familiares, que só o mesmo tipo sanguíneo. Não, não é só essa tipagem. É uma tipagem um pouco mais específica, né, que a gente chama de HLA. Então, esse tipo de exame é feito no paciente e nos irmãos. Havendo a compatibilidade, né? A gente chama o irmão que tenha uma idade mais ou menos também aceitável, próximo. Não pode ser tão novo, mas também não pode ser tão idoso, né? A saúde dessa pessoa, do doador, tem que estar ótima, então ele vai fazer uma série de exames de sorologia para doenças infecciosas, porque a saúde dessa pessoa, do doador, tem que estar realmente ótima, né? A chance de você ser compatível com um irmão é de cerca de 25%, né? Então, nem sempre o paciente que precisa de uma medula, ele vai conseguir de um irmão. Quando ele não consegue de um irmão, ou seja, não vai fazer um transplante aparentado, a gente inscreve esse paciente num banco aí, né, para ver se ele consegue doadores não aparentados. Então, aí entra o Registro Nacional, né, de doadores de medula, tá? Que é o REDOME. REDOME, isso. Hoje em dia o Brasil conta com mais ou menos 3 milhões de doadores, né? E é muito interessante porque você entra num sistema onde os dados do receptor, que é o paciente, eles são cruzados com todos esses doadores, de modo que, havendo a compatibilidade, esse possível doador é comunicado, vai fazer, né, novos exames para ver se está tudo em dia, se está tudo ok, e havendo realmente a possibilidade do transplante, essa pessoa então vai doar a medula.
Aí sim há a doação da medula, Fábio. Quando a gente fala em doação da medula, parece uma coisa assim, muito assim, difícil. A pessoa não tem, né? Nós leigos, o que é, como que é esse momento, né? De fazer essa doação após, né, ser feita toda essa bateria de exame, a saúde estar em dia. Né? Isso. Bom, a doação da medula é um procedimento muito simples. Logicamente que o doador ele vai precisar ficar internado, porque o material da medula óssea ele pode ser conseguido por 3 fontes principais, Fábio. A própria medula óssea, do sangue mesmo ou do cordão umbilical. Então são essas as 3 fontes de medula, de células tronco, né? de células progenitoras. E são essas as células que vão repovoar a medula do paciente que está precisando dessa medula óssea. Bom, se você faz a doação através das punções de medula óssea, você vai fazer isso num centro cirúrgico, com uma anestesia. Não é uma cirurgia, é uma punção onde você vai retirar um volume adequado para o paciente dessa região da crista ilíaca posterior, que é o osso da bacia, que é o osso que mais tem aí o tutano da medula óssea. Existe a possibilidade também de estar fazendo um tipo de procedimento que chama aférese. A aférese, ela retira do próprio sangue, tá? Como se fosse doar um sangue, né? E ela consegue separar essas células progenitoras. E o paciente nem precisa daí fazer essas punções mais doloridas aí da medula, mas que, na verdade, o paciente vai estar... Não chega a ser uma cirurgia. Não é uma cirurgia e vai estar sob anestesia, então não sente dor. Vai ficar internado durante um dia e recebe alta e essa medula vai se repovoar, tá? Então é um transplante em que você faz a doação e você não vai ter dano nenhum para a sua saúde. A medula, ela vai se regenerar, sua medula vai voltar ao normal, tá? E o sangue do cordão umbilical, que normalmente é colhido durante o nascimento, né? Ao nascer. Isso pode salvar a vida de quem está recebendo a medula? Muitas vezes, diversos pacientes, como eu te disse, não encontram um doador na família e conseguem encontrar um doador não aparentado. A chance disso acontecer é 1 em 100 mil. Inclusive, a novela das 9 da Rede Globo, né? Laços de Família, ela está abordando esse tema, né, da importância do transplante. O Reinaldo Giannichini vive um personagem que ele recebeu um coração de um doador não aparentado. Né? Então, é um tema assim, atual, sempre atual, sempre, né, doutora? Sempre atual, sempre. Agora, eu vejo que a produção colocou como informação que no Brasil existem 70 centros de transplante, 26 centros para não aparentados, e o Brasil é o 3º maior banco no mundo. Existe realmente uma forte campanha para doação, né, de medula. Então, realmente o Brasil tem aí um número de doadores de medula muito grande. E isso aumenta muito a chance de um paciente conseguir, né, Fábio? E se esse paciente não conseguir aqui no Brasil, existe o Banco Mundial, onde existe a possibilidade também desse paciente receber uma medula aí de outros países. O indivíduo que gostaria de fazer esse teste para ver se ele pode ser um doador de medula, se ele está, né, com a saúde em dia, fazer os exames, tudo certinho para ver se não tem nenhum tipo de problema, é só ele procurar o banco de sangue da sua cidade? Da sua cidade, exatamente. Aí lá ele tem que identificar que ele não vai doar sangue, que ele quer ser um doador de medula. Doador de medula. Aí o próprio banco de sangue já vai fazer todos os procedimentos adequados para isso. Exatamente, exatamente. E se você então, veja bem, é um procedimento muito simples, tá, Fábio? Para você ser um doador, você, num primeiro momento, só vai colher sangue. Num segundo momento, se houver alguém que precise e que seja compatível com o seu tipo aí, né, a compatibilidade igual, aí você será novamente chamado e fará a doação da medula. Muito importante, né, para a gente, leigos, né, saberem disso, para a gente ter esse conhecimento, esse tipo de informação e passar a ser um doador. Doutora Lisa, nosso programa está chegando ao final. A produção já sinalizou ali 1 minutinho
Alguma outra informação importante para o nosso telespectador? Eu acho que é um tema muito importante. Saber que as leucemias, elas são doenças muito diferentes entre si, são doenças realmente heterogêneas. Então, ter o diagnóstico de uma leucemia, você precisa saber qual o tipo, se é uma aguda, se é crônica, se é linfóide, se é mieloide, para a gente estar sabendo qual o tratamento. E que hoje em dia existe realmente tratamento para todas as leucemias, né, envolvendo ou não o transplante de medula, que muitas leucemias são curáveis somente pela quimioterapia, né? Eu acho que esse é o principal, a principal mensagem que eu quero deixar, né? Que antigamente o diagnóstico de leucemia era uma sentença de morte, né? Então as pessoas chegam no consultório com ou no hospital com uma forte carga aí, dessa palavra, de leucemia. Hoje em dia a gente lança a mão de muitos tratamentos eficazes. E sempre procurar um médico, né? Sempre. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui novamente em nosso programa. Obrigada, Fábio. O Painel Saúde dessa semana falou sobre leucemia e transplante de medula com a doutora Lisa Risse, hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Para você, uma boa semana. A gente volta na próxima terça, sempre às 10 da noite. Painel Saúde tem o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Uma boa semana e até lá!